Bom dia! Hoje é aula de ciências, vamos estudar sobre eletricidade. Vocês sabem o que é eletricidade? Eletricidade é a parte da física que estuda os fenômenos que têm origem na carga elétrica que aparece na natureza sob duas manifestações, positiva e negativa. Na maioria das vezes, as quantidades e cargas positivas e negativas em um corpo são iguais. Nessa situação, é difícil perceber a eletricidade nos materiais. As cargas elétricas presentes em um corpo são representadas pelos símbolos, como vocês estão vendo aí, mais e menos. A eletricidade, ela fica evidente apenas quando há uma diferença entre a quantidade de cargas positivas e negativas de um corpo. Eletrização por atrito. Então, alguns materiais eles podem ser eletrizados por atrito. Isto é, sendo esfregado contra um tecido ou contra os cabelos, por exemplo. Quando um objeto está eletrizado, ele pode atrair objetos neutros, isto é, não eletrizados. Por exemplo, ao esfregar um balão de festa no cabelo, ele vai ficar eletrizado e ao aproximá-lo de um balão neutro, esse balão é atraído. Temos aí outro exemplo. E você pode estar fazendo em casa esse experimento. Você vai precisar de um pente e pedacinhos de papel. Você vai pentear os cabelos e aproximar o pente dos pedacinhos de papel. E você vai observar o que vai acontecer com esses pedacinhos de papel. O pente ele vai atrair os pedacinhos de papel. Isso vai acontecer porque o pente vai ficar eletrizado. Vamos falar agora um pouquinho sobre circuito elétrico. Olha só o que é o circuito elétrico. Então, quando ligamos os aparelhos elétricos, quando ligamos a televisão, o computador, há uma tomada conectada à rede elétrica ou a uma pilha, permitindo que as cargas elétricas se movimentem através dos fios. Então, esse movimento de cargas forma uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai fazer com que esses aparelhos funcionem. O circuito elétrico ele é formado por um gerador de energia, um fio condutor e um aparelho. Então, o gerador de energia transforma outras formas de energia elétrica e induz o movimento das cargas elétricas. O fio condutor, meio por onde as cargas elétricas se movimentam. E o aparelho usa a energia elétrica em seu funcionamento. Temos aí um circuito elétrico aberto e um circuito elétrico fechado. Então, a corrente elétrica ela só percorre um circuito se ele estiver todo conectado. Nesse caso, diz-se que o circuito está fechado. E se há uma interrupção em algum ponto do circuito, as cargas elétricas elas não conseguem se movimentar pelos fios e não há fornecimento de energia elétrica para que o aparelho funcione. Nesse caso, disse que o circuito está aberto. Então, temos aí um exemplo. Esses são os princípios do funcionamento do interruptor. É ele que nos permite ligar e desligar um aparelho ao fechar e abrir o circuito. Circuito elétrico aberto, a lâmpada vai se apagar. O circuito elétrico fechado, a lâmpada vai acender. Então, para que os aparelhos elétricos funcionem, é preciso que a corrente elétrica passe por elas. E isso só ocorre quando o circuito está fechado. Então, quais são? O circuito elétrico é formado por quê? Vamos relembrar pelo gerador de energia. O gerador de energia aí, por exemplo, é a pilha. O fio condutor, temos aí um fio condutor, por onde as cargas elétricas vai se movimentar. E o aparelho, temos aí o aparelho, que o aparelho aí vai ser, por exemplo, a lâmpada, ok? Então, circuito elétrico aberto, lâmpada apagada.
circuito elétrico fechado, lâmpada acesa. Façam as atividades e até a próxima aula.